Quando o Espírito Santo usa a boca do mensageiro, coisas sobrenaturais acontecem. Se prepare para ser impactado pelo poder de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Delmir Soares. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, amém? Quantos estão aqui hoje felizes com o Senhor Jesus? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Livro de Abacuque, no capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 2 ao 4, vamos ler o versículo 13, e depois vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e depois o capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Glória a Deus, amém, irmãos? Se alguém não tem a Bíblia, pode estar acompanhando na tela. Se você não encontrou também, pode estar acompanhando na tela aí. Aí depois você localiza o livro de Abacuque, só para a gente ganhar tempo em nome de Jesus. Abacuque no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, está escrito assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me responderás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Versículo 13: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Capítulo 2, versículo 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. A partir do versículo 2: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Capítulo 3, versículo 16 ao 18. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o campo não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor,
e exaltarei no Deus da minha salvação. Amém, igreja? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração por um minuto. Toda a igreja por um instante, eu quero que você feche os seus olhos agora. E em nome do Senhor Jesus, comece a pedir a Deus agora que Ele venha estar preparando a tua mente, preparando o teu coração para a palavra desta noite. Comece a pedir a Deus que Ele venha usar a boca do mensageiro, que Ele venha usar a boca do pregador, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada aqui nesta noite, mas que seja o Espírito Santo de Deus. Toda a igreja com seus olhos fechados, ore a Deus aí agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido, nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor. Mais uma vez eu venho colocar a minha vida diante da Tua presença, meu Pai. Venho lhe pedir que pela Tua misericórdia o Senhor tome a minha vida em Tuas mãos. Coloque a Tua palavra na minha boca e me use uma vez mais para estar falando com a Tua igreja. Meu Deus, nós precisamos te ouvir nesta noite, porque a Tua palavra é a direção que nós precisamos. Na Tua palavra, meu Deus, está a resposta que nós viemos buscar aqui. Então fala conosco nesta noite, Pai querido. Prepara a mente, o coração deste meu irmão e desta minha irmã, e venha estar falando de uma maneira clara, de uma maneira profunda, com cada um dos que estão aqui, de cada um, meu Pai, com cada um que está nos acompanhando através da transmissão. Que o Senhor fale, não se cale, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, amém, Senhor, graças a Deus. Amém, igreja? Quantos aí acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a sua mão bem alto e digam glória a Deus, digam aleluias e aplaudam mais uma vez bem forte. Isso, bem forte, igreja, adorando e glorificando a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Irmãos, mais uma vez é com grande fé e com bastante alegria que nós estamos nesta noite de domingo aqui reunidos diante da presença de Deus. Nós estamos aqui com a nossa campanha da Jornada Feliz, onde durante esses últimos domingos nós temos orado e temos consagrado nas mãos de Deus a nossa vida, a nossa família e todos os nossos bens. Nós temos jejuado para que Deus ele venha neste ano de 2022 está nos dando uma jornada feliz, para que nós venhamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós estaremos fazendo diante da presença de Deus. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês esta palavra que Deus ele colocou no meu coração, e que por meio dela ele tem falado comigo durante toda esta semana. Eu quero pedir o máximo de atenção dos irmãos para esta palavra que eu vou estar ministrando aqui hoje, porque eu preciso que você não venha apenas estar ouvindo, eu preciso que você venha estar entendendo. Eu quero pregar aqui hoje para você entender o propósito de Deus para a sua vida, para que desta maneira você venha sair daqui, venha sair deste culto completamente abençoado, transformado pelo poder do nome de Jesus. Quem veio para ser abençoado, diga glória a Deus. Então ouça aqui com bastante atenção a palavra de Deus.
Eu quero estar pregando hoje aqui no livro de Abacuque, e eu quero estar falando exatamente a respeito desse profeta, desse homem de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não nos dá muitos detalhes a respeito do profeta Abacuque. Nós não encontramos muitas coisas acerca desse homem. O livro de Abacuque é um livro bastante pequeno. São poucas as coisas que a Bíblia fala a respeito desse profeta. Mas apesar desse livro ser um livro pequeno, ele é um livro que fala e que fala muito. E se nós pararmos para meditar neste livro, ele traz para nós ensinamentos extraordinários. E é exatamente alguns destes ensinamentos que eu quero estar compartilhando com vocês aqui hoje. Quando você pega o capítulo 1 de Abacuque, a partir do versículo 1, versículo 2, onde nós iniciamos a leitura, nós percebemos que aí Abacuque, ele não está simplesmente fazendo uma oração. Ele mesmo declara que ele está fazendo diante de Deus uma queixa. Quando você pega o capítulo 2 do versículo 1, ele fala assim: eu vou permanecer na minha torre de vigia, para observar se o meu Deus, ele vai responder a minha queixa. Então o próprio profeta, ele está dizendo que ali, ele está fazendo o quê? Uma reclamação. Quando você lê o texto, você lê palavras de alguém que está, de certa maneira, revoltado. Você percebe que aqui Abacuque, ele está abrindo alguns questionamentos diante de Deus. E você chega a perceber que ele chega a questionar aqui no texto a respeito da justiça de Deus. Ele questiona se Deus de fato é justo ou não. Ele questiona se Deus de fato está olhando, está vendo o sofrimento do seu povo ou não. Agora vamos entender o porquê que Abacuque está se queixando. A palavra de Deus, ela diz que nesse tempo, quando Abacuque ele apresenta essa queixa, esta reclamação diante de Deus, é o tempo que o povo de Israel está sendo tirado de Jerusalém e estão sendo levados para serem cativos na Babilônia. Antes disso acontecer, a Bíblia diz que o povo de Israel já estava vivendo uma humilhação muito grande por parte da Síria. Estava vivendo uma situação de vergonha. E agora eles estão saindo do domínio da Síria, da humilhação, da vergonha que estavam vivendo nas mãos da Síria, e estão sendo levados para serem prisioneiros na Babilônia, para estar, quem sabe, passando uma situação ainda pior do que a que eles vinham passando antes. Então Abacuque, como homem de Deus, como profeta que ele era, ele começa a observar a situação do povo. E ele começa a perceber que o ímpio, aquele que não serve a Deus, está sobressaindo ao povo de Deus. Humanamente falando, aos olhos humanos, o ímpio, ele está sendo exaltado sobre o povo de Deus. Ou seja, Abacuque está vendo aqui o povo de Deus como sendo um povo injustiçado. Por isso aqui na queixa dele, ele começa perguntando: até quando, Senhor? Gritarei eu injustiça e o Senhor não ouvirá? Até quando, Senhor, eu vou viver apontando para o sofrimento do povo, para a injustiça que o povo está sofrendo, e o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai permanecer em silêncio diante da opressão do seu povo?
Aí quando você pega o versículo 13, ele fala assim: será que os olhos do Senhor são tão sensíveis para não ver o que esse povo está vivendo? Será que o Senhor não consegue olhar e enxergar a opressão desse povo? Aí ele começa a questionar a justiça de Deus. Será que o Senhor não pode fazer justiça, porque aqui quem está triunfando são aqueles que são maus? Aqui quem está prevalecendo ou quem está vencendo são os ímpios. Enquanto o teu povo, aqueles que são considerados justos diante da tua presença, estão vivendo humilhados. Até quando gritarei eu e o Senhor não ouvirá? Você vê aqui o desabafo de alguém que está vivendo dentro de si uma grande revolta, amém, irmãos? Você vê aqui que Abacuque está revoltado. E se você ler todo o texto, você vai ver que na queixa dele, na reclamação dele, ele começa a usar a própria palavra de Deus para se queixar. E vai ter passagens aqui que ele vai dizer: não foi o Senhor quem falou que iria estar honrando esta nação? Não foi o Senhor quem prometeu que iria estar honrando o teu povo? Agora por que o Senhor não vê o sofrimento deles? Então você está diante de alguém que está revoltado com uma situação. E às vezes, meu irmão e minha irmã, eu e você nos deparamos com situações semelhantes a essas que Abacuque está colocando em questionamento diante de Deus. Às vezes você olha para a sua vida e, humanamente falando, você tem motivos para estar questionando, para estar perguntando para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e o Senhor não ouvirá? Até quando eu vou viver humilhado e injustiçado diante dos meus adversários? Será que não existe ninguém que possa fazer justiça para mim? Será que os olhos do Senhor não são capazes de enxergar a situação que eu estou vivendo? Às vezes nós fazemos este questionamento diante da presença de Deus. Aí sabe o que eu acho interessante nesse texto? O que eu estava observando e o que chamou a minha atenção nesse texto? É que Abacuque, ele está revoltado. Abacuque, ele está cansado, ele está estressado, ele está nervoso, porque o que ele está falando diante de Deus ali, ele usa palavras pesadas para questionar a Deus. Então você vê aqui palavras de alguém que está revoltado, de alguém que está estressado, de alguém que está cansado de uma situação. Mas porém ele diz assim: eu permanecerei na minha torre de vigia para ouvir a resposta do meu Deus a respeito da minha queixa. Pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então, apesar de todo o questionamento, de toda a queixa de Abacuque, apesar de tudo ali diante, permanecer na minha torre de vigia, eu vou permanecer no lugar que o Senhor me colocou, para poder estar ouvindo a resposta que o Senhor vai trazer para mim a respeito da minha queixa. Então, apesar de tudo que ele está vivendo, passando e questionando diante do Senhor, ele sabe: Deus, ele vai trazer uma resposta para mim. Deus, ele vai me responder. Deus, ele vai falar comigo. É isso que você tem que saber aqui hoje. Não importa a situação que você está vivendo, não importa quantas são as queixas que você vai apresentar diante de Deus aqui hoje, você tem que saber que haverá resposta de Deus para a tua vida. Deus, ele vai responder você em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Escute, preste atenção aqui. É nesse ponto aqui que eu preciso que você entenda em nome do Senhor Jesus.
Abacuque está dizendo: eu vou permanecer na minha torre de vigia, aguardando a resposta de Deus a respeito da minha queixa. Não é nem a minha oração, é a minha queixa, é a minha reclamação. Aí uma coisa eu entendi aqui no livro de Abacuque, lendo o livro do profeta Abacuque, eu entendi uma coisa. Deus, Ele tem 3 maneiras de estar nos respondendo. Deus, Ele não tem uma resposta única para nós. Deus, Ele sempre vai ter 3 respostas para nós. Deus, Ele pode nos responder com um sim. Deus, Ele pode nos responder com um não. E Deus, Ele pode nos responder com um ainda não. Preste atenção para você entender. Dessas 3 opções de respostas que Deus Ele tem para nós, com toda certeza a melhor delas é o sim. Eu não sei se você algum dia já orou e Deus imediatamente respondeu a sua oração e na mesma hora fez exatamente aquilo que você pediu a Ele em oração. Mas isso é maravilhoso demais. Porque você ora em cima daquilo que você quer, em cima de algo que é a sua vontade, e a sua vontade, ela está alinhada com a vontade de Deus. Então você orou e Deus disse sim, e na mesma hora você terminou de orar, a resposta veio, a porta se abriu, o milagre aconteceu, e isso é maravilhoso demais. É o sim de Deus para a nossa vida, é Deus dizendo sim para nós, é a resposta que todos nós aqui queríamos receber diante de Deus. Quem de nós não gostaríamos de receber um sim ou só receber sim da parte de Deus? Mas só que nós precisamos entender que o não também é resposta. Nós temos que entender que na vida cristã, na vida com Deus, muitas das vezes nós vamos receber um não. Você vai orar a respeito de uma causa e Deus vai dizer para você: não é isso que eu tenho para a tua vida. Então pode abrir mão disso aí, porque eu não vou fazer o que você está me pedindo. E a questão é: será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? Será que nós estamos preparados para receber um não da parte de Deus como resposta? Porque o sim todos nós queremos. Para receber o sim nós estamos prontos, mas e o não? Porque nós temos que saber que não também é resposta, irmãos. Nós temos que ter consciência que tem coisas que nós vamos pedir para Deus e Ele vai dizer: eu não vou te dar. Tem portas que você vai orar para se abrir e vão permanecer fechadas, porque é o não de Deus. É maravilhoso quando você ora e a porta se abre, mas é difícil você orar e ver que a porta continuou fechada, e ver que a porta não se abriu. Mas é o não de Deus. Então a questão é: até quando nós estamos preparados, ou qual é o grau de preparação que nós temos para ouvir o não de Deus? Só que observando aqui o texto de Abacuque, eu entendo que o não é a pior resposta que nós podemos receber. Porque o não, a princípio você questiona: por que não? Por que o Senhor não quis me dar isso? Por que o Senhor não quis fazer isso? Você questiona, mas depois você se acostuma. Depois você procura entender, porque Deus Ele já falou que não, Deus Ele já disse que não. Então você tem que se acostumar com aquilo, você tem que se conformar com aquilo. Você orou e Deus não quis fazer, você pediu e Deus decidiu que não era para você. Então é difícil, na hora você sofre, na hora você não entende, mas depois você vai compreender que naquele momento o não foi a melhor resposta de Deus para a tua vida. Mas observando o texto, eu entendo que o ainda não é o que é mais difícil. Porque o ainda não, Deus Ele não está dizendo que Ele não vai fazer.
E Deus também não está dizendo que Ele vai fazer naquela hora que você está pedindo ou que você quer que Ele faça. O ainda não, Ele cria em você uma expectativa de algo que você sabe que vai acontecer, mas você não sabe quando, você não sabe como, e você não sabe onde. Você sabe que Deus Ele vai fazer, mas você tem que se manter na vigilância. Você tem que se manter na obediência, no caminho, no seu comprometimento com Deus. Preste atenção para você entender. Primeiro, Abacuque, ele questiona, ele faz uma queixa, ele apresenta a sua reclamação diante do Senhor. E apesar de estar revoltado, apesar de estar cansado, estressado, ele diz: eu vou continuar na posição que Deus me colocou, até que a resposta dele venha sobre mim. Aí você pega o capítulo 2 e o versículo 2, e você vê o que? A resposta de Deus chegando para Abacuque. E a resposta que chega para ele não é o sim e não é o não. A resposta que chega para ele é ainda não. Porque como resposta, Deus ele fala para esse Abacuque: pega uma tábua e escreve nela o que eu vou te falar. Mas não escreve com garrancho não, escreve com letras grandes, de maneira que até quem passa correndo consiga ler. Abacuque, preste atenção. Aí Deus começa a falar para ele: todas as promessas que eu falei para vocês, tudo que eu disse, cada uma das palavras que você até me questionou a respeito do que eu falei, fique sabendo que eu vou fazer, mas não agora. Fique sabendo que tudo que eu disse, tudo que eu prometi vai acontecer, mas no tempo determinado. Vai ser feito do jeito que eu falei. Escreve aí para você não esquecer, Abacuque, porque do jeito que eu estou falando vai acontecer, mas não vai acontecer agora. Tem um tempo determinado, tem algo que eu falei, e o que eu falei não vai acontecer hoje, não vai acontecer agora, vai acontecer no tempo determinado, vai acontecer lá no final. Então o que você tem que fazer agora é perseverar, o que você tem que fazer agora é continuar guardando a minha palavra, o que você tem que fazer agora é não se esquecer da minha promessa e esperar. Mas espere mesmo, porque do jeito que eu estou falando vai acontecer e não vai demorar. Mas se demorar, Abacuque, espere, porque eu vou fazer do jeito que eu estou te falando. Aplauda o nome do Senhor. Compartilhar com você aqui hoje. Eu digo para você que é difícil, ou talvez a resposta mais difícil é esta do ainda não, exatamente, meu irmão e minha irmã, por causa da questão da espera. Porque quando nós sabemos que existe uma promessa de Deus na nossa vida, e que esta promessa ela vai se cumprir, mas em um tempo determinado, nós temos que passar pelo processo da espera. E é muito difícil às vezes nós termos que esperar. Às vezes nós preferimos ouvir um não do que ficar esperando as coisas acontecerem sem sabermos como que vai acontecer, quando que vai acontecer ou como que vai acontecer. Às vezes é muito difícil esse tempo de espera. Por quê? Porque no tempo da espera acontecem muitas coisas. Eu preciso que você entenda o que eu estou pregando para você nessa noite. O ainda não de Deus é difícil, por quê? Porque muitas coisas acontecem. Desde o momento que Deus ele faz a promessa para você, até o momento da promessa estar se cumprindo na tua vida.
Primeiro, para a promessa se cumprir, você tem que se lembrar exatamente daquilo que Deus falou, daquilo que Deus te prometeu, da forma que Deus falou com Abacuque. Por isso Deus disse: escreve o que eu estou te falando. Escreve com letra grande para você não se esquecer, para que até quem passe correndo venha estar enxergando e venha estar conhecendo a minha promessa. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: você está se queixando, você está cobrando de mim em cima de algo que eu te prometi, mas eu não prometi nada para hoje, eu não prometi nada para agora, tem um tempo determinado. E do tempo que eu te fiz a promessa até o tempo da promessa se cumprir, muitas coisas vão acontecer. É isso aqui que nós precisamos entender, irmãos. Existe uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida, e até o dia desta promessa se cumprir, muitas coisas vão acontecer. Nós vamos passar por muitas situações. O Espírito Santo dizia para mim que até o dia da promessa se cumprir na nossa vida, nós vamos perder muitas coisas. Nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Aí você tem que olhar para a sua vida e tem que se perguntar: até onde eu estou disposto a permanecer na presença de Deus? Porque muitas pessoas não conseguem viver situações de perdas. Muitas pessoas não estão preparadas para perder nada. Nós acostumamos só ganhar, só receber. Nós nos acostumamos só com porta aberta. Nós não conseguimos imaginar a ideia de uma porta se fechar. Nós estamos acostumados a só receber, ou pelo menos a só glorificar a Deus quando recebemos. Nós não nos preparamos para perder alguma coisa, para abrir mão de alguma coisa. Mas nesse processo da espera pelo cumprimento da promessa, nós temos que saber que no meio do caminho, ou no decorrer do caminho, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos perder outras coisas. Nós vamos enfrentar muitas barreiras. Nós vamos passar por muitas lutas. Aí o que o Espírito Santo falava comigo é: até quando você vai permanecer na presença de Deus? O que você está disposto a suportar para se manter na presença de Deus? Porque é muito bom, é muito fácil nós estarmos na presença de Deus quando nós só temos o sim de Deus para a nossa vida. É muito fácil permanecer na presença de Deus quando nós só estamos ganhando, quando nós só estamos recebendo. Mas e quando nós começamos a perder, irmãos? E quando nós temos que abrir mão, e quando nós temos que aceitar uma perda, será que nós temos condições de nos manter na presença de Deus mesmo estando perdendo? Imagine você está aqui hoje adorando a Deus, celebrando a Deus, glorificando a Deus. Você tem lá um bom emprego, um bom salário. Imagine você chegar amanhã para trabalhar, ser chamado e disserem para você assim: olha, a partir de hoje você está dispensado. A partir de hoje você não tem emprego mais. Será que você vai conseguir continuar servindo a Deus? Ou pelo menos, será que você vai conseguir glorificar a Deus diante de uma situação assim? Pense. Eu estou fazendo essa pregação para você pensar, para você analisar, para você colocar a sua vida diante de Deus nessa noite. Eu preciso que você venha ouvir esta palavra não como uma palavra do pastor Delmi, mas sim como a voz de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Porque nós temos que nos preparar também para coisas ruins, para dias difíceis.
Foi o que Deus falou com Abacuque: Abacuque, o que eu estou prometendo eu vou cumprir, mas não é para agora não, tem um tempo determinado. Você se preparou para viver a promessa hoje, mas de hoje até o dia da promessa se cumprir, muitas coisas vão acontecer, Abacuque. Você vai perder muita coisa, você vai passar por muita luta, muitos inimigos vão se levantar contra você. Vai chegar o dia que eu vou tirar os inimigos da tua presença, mas até chegar esse dia, muitos inimigos vão se levantar. Aí sabe o que aconteceu? Abacuque, ele começou então, ou ele passou a projetar a sua vida para o pior. Ele começou a se preparar para viver o pior, ou seja, ele não passou a viver esperando o melhor de Deus para a sua vida, não. Ele passou a viver esperando por dias difíceis, porque ele queria entender e saber qual seria o comportamento dele nos dias difíceis. Como que ele iria reagir no dia da adversidade? A pergunta que eu quero fazer para você hoje é essa: qual seria a sua reação diante de uma perda, diante de um dia difícil? Você continuaria na presença de Deus ou você se distanciaria? Você continuaria servindo a Deus ou você abria mão de servir a Deus? Na segunda-feira Deus me deu esta palavra, irmã Nájila, através daquela conversa que nós tivemos lá na frente do trabalho da senhora, que nós falamos sobre perdas, sobre perder entes queridos, sobre perder filhos. E eu conversava com a irmã Nájila ali, a gente conversando, a gente falava assim: eu fico impressionado como que tem pessoas que perdem um filho, tem mãe que perde o filho e continua na presença de Deus, continua firme, continua de pé. E a gente falava: eu não sei se eu aguentaria, eu não sei se eu iria suportar. Então a pergunta é essa. É difícil demais a gente imaginar isso. Mas você que é pai, você que é mãe, nós que somos pais, mães, se nós perdêssemos um filho hoje, será que nós iríamos permanecer na presença de Deus? Ter estrutura para continuar servindo a Deus? Porque nós nos preparamos para ir no hospital no dia que a criança nasce, para celebrar, para nos alegrar pelo dia do nascimento, mas nós não nos preparamos para levar o ente querido até a sepultura. Nós nos preparamos para viver coisas boas, nós não nos preparamos para viver coisas ruins. Aí muitas das vezes, quando vem o dia mau, quando vem o dia da perda, quando vem o dia da tragédia, nós nos distanciamos de Deus. Por quê? Porque não nos preparamos. Aí falamos: ah, Senhor, mas o Senhor prometeu, mas o Senhor falou que faria isso, mas o Senhor prometeu assim, o Senhor prometeu desse jeito. Ei, aí Deus vira e fala igual ele falou para Abacuque: ô Abacuque, eu sei o que eu prometi. Talvez é você que não está lembrado, então pega aí e escreva, porque eu vou repetir o que eu prometi. E tudo o que eu prometi eu vou cumprir. Mas eu quero que você saiba que eu não prometi nada para agora, eu prometi algo lá na frente. É lá para o final, Abacuque, é no final de tudo que eu vou fazer o que eu estou prometendo. Às vezes nós passamos a vida queixando, reclamando: ah, meu Deus, o Senhor prometeu que abriria uma porta melhor para mim, até agora nada. O Senhor prometeu que salvaria os meus filhos e até agora nada. O Senhor prometeu que iria restaurar o meu casamento e até agora nada. O Senhor prometeu que iria me curar, mas até agora eu estou doente. O Senhor prometeu isso, prometeu aquilo e nada aconteceu do jeito que o Senhor prometeu. Ei, do jeito que Deus prometeu, Ele vai fazer. E Deus não está dizendo que sim e não está dizendo que não, Ele está dizendo ainda não. O que eu prometi não é para agora, é lá para frente, tem um tempo determinado. Enquanto o tempo não chega, continue adorando, continue servindo, continue na minha presença, fazendo a minha vontade, porque eu vou cumprir o que eu prometi para você, diz o Senhor. Impressionado, Abacuque, mesmo estando revoltado, mesmo estando ali estressado, com raiva, brigando,
estando ali se queixando diante de Deus, ele consegue ouvir Deus. Deus vai dando resposta para ele. Deus vai falando: Abacuque, pode ficar tranquilo, eu sei o que eu prometi, eu sei o que eu falei. Escreve, porque no tempo determinado vai acontecer, vai se cumprir. Aí sabe o que Abacuque descobre? Ele descobre que ele não precisa ficar preocupado com o sim de Deus ou com o não de Deus. Ele só precisa se preparar, e não se preparar somente para viver coisas boas, mas se preparar também para coisas ruins. Aí sabe o que ele diz? Capítulo 3, a partir do versículo 16. Mais precisamente no versículo 18, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais ovelha no pasto, e que o gado do curral seja arrebatado, seja roubado, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu todavia exaltarei o Deus da minha salvação, porque Ele agiu maravilhosamente para comigo. Sabe o que Deus está falando comigo e com você através desta palavra? Não é porque as coisas estão dando errado, aparentemente estão dando errado, que você tem que servir a Ele com tristeza, não. Não importa se os dias que você está vivendo são dias maus, sirva ao Senhor com alegria. Lá no livro de Neemias, no capítulo 10, a Bíblia diz que Neemias um dia ele chama o povo está muito cansado, muito triste, muito angustiado, e Neemias fala para eles assim: olha, hoje vocês vão sair, vocês vão andar pela cidade, vocês vão comer e vão beber o melhor que vocês puderem, e vocês vão se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. É isso que agora Abacuque está dizendo. Não importa o que está acontecendo, não importa se o que eu plantei eu vou colher ou não, não importa se a árvore que eu estou esperando produzir o fruto que eu preciso vai produzir ou não, não importa se os meus animais vão ser roubados, vão ser saqueados, nada disso para mim importa. O que importa é que eu vou me alegrar no Senhor, independente da situação. Eu vou servir ao Senhor com alegria, eu vou exaltar ao Deus da minha salvação. É isso que você tem que aprender nessa noite. Ainda que tudo esteja difícil, sirva ao Senhor com alegria. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que você só tenha ouvido o não de Deus ou ainda não, sirva a Ele com alegria, porque Ele sabe o que faz. Não desanime, não desfaleça as suas mãos, se fortaleça no Senhor. Oh, aleluia! Deus, Ele está falando comigo e com você nessa noite. Às vezes nós estamos aqui hoje cheios de tristeza, porque as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Tem gente que talvez nem sabe o porquê que estão aqui, porque talvez já tinha desistido de servir a Deus, já tinha falado que iria parar, que não iria mais à igreja, que não tinha mais motivos para servir ao Senhor. Mas Deus, Ele fez você chegar aqui para dizer para você: não importa o que você está vivendo, não importa se você está tendo dias bons ou dias maus, Ele está com você, Ele está seguro na tua mão. Se alegra na presença dEle, continue diante dEle, não se prepare só para viver dias bons, não, se prepare para dias ruins também, porque nós temos que entender uma coisa: cada dia que passa nós estamos nos aproximando do grande dia da vinda do Senhor Jesus. Esta é uma promessa viva, demorando ou não ela vai se cumprir. Você acreditando ou não, Jesus vai cumprir a sua promessa, e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não importa se vai ser
ser hoje, amanhã, depois, se vai ser daqui a muitos anos, não interessa, mas vai acontecer, porque é promessa dele. Ele falou que faria e ele vai fazer. Então por isso, todos os dias da nossa vida, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, nós temos que servir a Deus com alegria, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, ainda que nós somos saqueados, roubados todos os dias, nós temos que servir ao Senhor com alegria até o último dia, o dia da grande vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que permanecer adorando e exaltando ao Deus da nossa salvação, porque o maior interesse de Deus não é dar você uma vida próspera aqui na terra, não. O maior interesse de Deus não é que você venha viver uma vida regalada nesse mundo, não. O maior interesse de Deus é te dar vida eterna com Ele, lá na glória, lá no céu. É a maior promessa que nós iremos viver, e para isso precisamos servir ao Senhor com alegria. Aplauda Ele, dá glória ao nome dEle. Oh glórias, sirva a Deus com alegria. Está tudo difícil na sua vida, continue se alegrando na presença do Senhor. Está passando por tantas lutas na sua vida, continue se alegrando. Ah pastor, mas eu já perdi muita coisa. Ei, é diante das perdas que nós construímos as nossas maiores experiências com Deus. Quando tudo está bem, quando tudo está a mil maravilhas, você não aprende nada não, você aprende na luta, você aprende na dor. Perceba para você entender, olhe para a sua vida e veja se não é verdade. As maiores respostas que você recebeu de Deus foi na oração que você fez quando você estava no fundo do poço, quando você não via saída. Quando você estava com a vida toda destruída, você orou e Deus te respondeu. As maiores experiências que você teve com Deus aconteceram nos dias mais difíceis. A maior experiência que Abraão teve com Deus foi o dia que ele subiu para poder sacrificar o seu filho, para poder estar matando o seu filho em sacrifício diante de Deus. Foi o dia mais difícil da vida dele, e foi o dia que ele viveu a maior experiência com Deus. A maior experiência que Daniel ele viveu com Deus foi o dia que ele foi jogado na cova dos leões. As maiores experiências que José ele teve diante de Deus foi dentro da cadeia, foi dentro da prisão, foi onde Deus ensinou para ele, foi onde Deus fez coisas extraordinárias na vida dele, e ele saiu dali pronto para se assentar e se tornar o governador do Egito. Abraão desceu do Monte Moriá preparado, pronto para ser pai de muitas nações e para ser chamado de o nosso pai na fé. Então é isso que nós precisamos entender. É nos dias de perdas, é nos dias difíceis, é nos dias de tragédia que nós construímos os nossos maiores momentos com Deus, as nossas maiores experiências com Deus. Eu não sei qual o tamanho da luta que você está passando, que está levando você a questionar, que está levando você a se queixar diante de Deus. Eu só vim aqui para te dizer: continue na posição que Deus te colocou, continue ouvindo a voz do Senhor e continue crendo nas promessas que Deus tem feito na tua vida. Abra mão do que for preciso. Se Deus quiser tirar algo, deixa Deus tirar. Ele sabe o que está fazendo. Se Ele tiver de fechar alguma porta, deixa Ele fechar e glorifica Ele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Não glorifica Ele só pela porta que está se abrindo, não. Glorifica também pela que está se fechando. Não glorifica só quando você ouvir o sim da boca dele, não. Glorifica quando você ouvir o não também. Glorifica Ele em todo o tempo e aprenda a esperar e a confiar no Senhor. Aprenda a depositar a sua confiança em Deus, e aí você vai servir a Ele com alegria. Não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, a minha alegria é saber que eu estou na presença de um Deus que cuida de mim, um Deus que faz dos meus pés como os das corças, que me faz andar sobre as águas, sobre a tempestade. Não quer dizer que não vai haver tempestade, vai haver sim, mas Deus vai me fazer andar sobre essa tempestade.
até chegar no lugar da promessa que Ele fez para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Vamos nos alegrar na presença dEle, não porque Ele é bonzinho, porque Ele nos dá tudo o que queremos, não, mas vamos nos alegrar, porque Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos prometeu e Ele vai cumprir a sua promessa em cada um de nós. Pode aplaudir mais forte aí, bata a palma e dá glória. Oh, aleluia! Fica de pé no nome do Senhor Jesus. Centenas de pessoas têm sido edificadas através das ministrações realizadas na Igreja Santuário dos Anjos, pelo pastor Delmir Soares. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós somos fortalecidos na fé. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Através da palavra de Deus, nós somos curados e libertos. Venha você também receber uma palavra de fé número 45, bairro Aeroporto, em frente ao campo de futebol do Ajax. Igreja Santuário dos Anjos, um lugar de milagres.